Quem for flagrado praticando grau não pode ser preso, segundo o Conselho Nacional de Trânsito, pois não estaria cometendo crime. Eu sou o professor Rômulo Tadeu e o tema de hoje é muito polêmico. Pequena pausa aqui no vídeo do professor Rômulo para convidar você ou quem você conhece que precisa fazer curso especializado. Tanto o primeiro, que é de formação, de capacitação, quanto de atualização, pode ser MOP, coletivo de passageiro, carga indivisível, transporte de escolares, transporte de emergência, a fazer com a gente na melhor escola, a Manual do Trânsito, com a melhor plataforma EAD Blue Data. Condições imperdíveis, preços realmente competitivos e com vários bônus. Participe inclusive de um grupo no WhatsApp comigo para tirar todas as suas dúvidas, até mesmo depois que o curso acaba. Entre em contato no WhatsApp com a gente, 0800 123 8889. O CONTRAN afirmou que a conduta de equilibrar-se em apenas uma roda ou fazendo malabarismo não é crime previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, e sim uma mera infração de trânsito, a do artigo 244, inciso 3, que prevê, além da penalidade de multa, suspensão do direito de dirigir. Parece-me que o nosso legislador não considerou essa conduta como sendo tão grave assim, resolvendo puni-la apenas com a multa no valor de R$ 293,47. Se o famoso artigo 244 não existisse, talvez a conduta de empinar a moto se encaixaria lá no artigo 175, que é utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa. E o grau é ou não é uma manobra perigosa? Porém, olha, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem, com deslizamento ou arrastamento de pneus. Essa conduta é infração gravíssima, prevê penalidade de multa 10 vezes, ou seja, o valor da multa gravíssima, que é R$ 293,47, é multiplicado por 10, chegando a quase R$ 3.000. Além disso, a suspensão do direito de dirigir, podendo tal penalidade ser aplicada em dobro em caso de reincidência. Se compararmos a multa do artigo 244 com essa, bem como com outras, percebemos o quanto é desproporcional. O condutor é flagrado cantando o pneu do seu veículo, intencionalmente, com a intenção de se exibir. Pagará uma multa no valor de R$ 2.934,70, pois o código diz que isso é considerado uma manobra perigosa, está lá no artigo 175. Inclusive, em caso de reincidência, como vocês viram, esse valor é dobrado, já aquele que é flagrado equilibrando-se em apenas uma roda. Nosso legislador resolveu passar a mão na cabeça desse condutor, punindo-o apenas com uma multa no valor de R$ 293 e sequer dobrando esse valor em caso de reincidência. Agora me diga, existe manobra mais perigosa que essa praticada por um motociclista? Quantas e quantas pessoas já foram atropeladas? Crianças, pessoas idosas sentadas numa tarde aí conversando na calçada, quando do nada surge um motociclista empinando a sua moto, causando-lhe a morte de várias pessoas aqui em nosso país. Porém, o nosso legislador resolveu punir a conduta tipificada no artigo 244, inciso 3, com uma multa tão insignificante. Daí surgem casos isolados de agentes com o intuito de corrigir essa aberração no nosso código e resolve enquadrar aquele que foi flagrado praticando grau na infração do artigo 175. Para ele aprender, para ele pagar mais caro por isso. Se o agente fizer isso, ele está contribuindo para a impunidade daquele condutor, pois esse facilmente conseguirá comprovar lá na sua defesa, no seu recurso, que houve um enquadramento incorreto, anulando assim toda e qualquer penalidade. Afinal, existe um artigo específico para isso, que é o 244, inciso 3. Mas não é apenas isso. O Conselho Nacional de Trânsito, na ficha de fiscalização do artigo 175, lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, deixa claro que o agente não deverá autuar nesse artigo motociclista, motoneta ou ciclomotor fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda, onde deverá utilizar o enquadramento específico,
que é o 705, dígito 61, que é a do artigo 244, inciso 3. E mais, quando a gente vai analisar se tal conduta, a do artigo 175, é considerado crime de trânsito, o Conselho Nacional afirma que sim, é o crime do artigo 308 do CTB, que é participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo não autorizada pela autoridade competente, aqui olha, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. E eu chamo a atenção a um detalhe, a conduta tipificada nesse crime não é tão específica quanto a conduta tipificada na infração do artigo 175, que lá diz utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Então lá no artigo 175, não é toda e qualquer manobra perigosa, e sim essa que eu acabei de descrever. Acontece que aqui no crime do artigo 308, a lei fala em exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor. Ou seja, qualquer manobra de veículo que gere uma situação de risco. Quando o praticante do grau está realizando tal manobra, ainda que em uma rua deserta, ainda que não tenha nenhum veículo ou pessoas nessa rua, ao perder o controle do seu veículo, ele poderá bater em um portão de uma casa, numa placa de trânsito e causar um dano a alguém. Entendo que tal conduta, apesar do nosso legislador aplicar uma penalidade de multa muito insignificante, se encaixa perfeitamente no artigo 308 do CTB. Porém, esse não é o entendimento do Conselho Nacional de Trânsito. Primeiro, na ficha de fiscalização do artigo 175 da manobra perigosa, falando que ela sim é considerada crime. Porém, a mesma ficha afirma que o agente da fiscalização de trânsito não deverá autuar aquele que pratica o grau com base nesse artigo, afirmando que deve ser autuado com base no artigo 244, inciso 3, que trata-se de uma infração mais específica. E quando a gente vai para a ficha de fiscalização do artigo 244, inciso 3, o CONTRAN claramente diz que o grau não é crime. Faltou fazer a hashtag. E você o que acha? Concorda ou discorda com o CONTRAN? Ou ainda teria sido um erro na elaboração dessa ficha? Se foi um erro gritante e que não foi de agora. Não é a primeira vez que a ficha de fiscalização vem com essa informação. Eu sou o professor Rômulo Tadeu e convido você a conhecer o meu canal Trânsito Livre no YouTube e conhecer também todas as minhas redes sociais através desse @. Um forte abraço e até a próxima.